A gente convida o palestrante que vai nos falar sobre O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Professor Dr. Dado Schneider. Por gentileza, vamos recebê-lo. Chegou. Vamos aplaudir. Já pode ir? Boa tarde, pessoal. Vocês me desculpem, foi uma confusão. Eu estava tomando café, me disseram, não, agora vai ter a fase das perguntas. Eu estava tomando café lá fora, então me perdoa. Tá? Mudou bem na minha vez. Por favor. Sente-se. Na palestra, presta atenção na palestra sempre. Vocês me desculpem os trajes, mas eu me visto assim porque eu convivo com a geração Z. E a minha palestra, muito prazer, ela não é motivacional, tá? Então, assim, não vai ter, olha aqui para mim, olhe para a pessoa do lado, abraça ela e diga, você é um vencedor. Não vai ter essas coisas de palestra motivacional, tá? Eu adoro que as pessoas se abracem, eu adoro fazer isso. Eu adoro começar assim a palestra, que as pessoas verdadeiramente se abraçam. Não vai ter também, vamos dar as mãos para superar a crise, a transformação digital, gritar, não vai ter essas coisas. Por que ela não é motivacional? E eu sou um professor e palestrante do século XXI, então olha aqui para mim, quando eu fizer assim, você pode estar no celular a palestra inteira, tá? Pode ficar no celular. Porque não vai ter graça nos slides, não, eu também não tenho graça, mas assim, isso. Obrigado. Fica me ouvindo, mas eu vou ilustrar a minha palestra fazendo assim. Quando eu fizer assim, você está no celular, eu faço assim, você olha, eu faço o gesto e você volta para cá, tá? Ok? Tranquilo. A palestra não é motivacional também. Pessoal, não deu tempo de eu tirar as coisas do bolso, vou tirar agora aqui, tá? A palestra não é motivacional também porque eu pesquiso o comportamento da geração Z. A geração Z são os jovens que já vieram ao mundo a bordo da internet. Então, quem lembra a internet entrar na sua vida não é da geração Z. Mas tem uns jovens, os millennials, que a gente chama os jovens millennials, que são os jovens que eram jovens na virada do milênio, a geração Y. E a geração Y ainda se acha jovem, mas ela já não mais o é. Existe uma geração inteira nova chamada geração Z, que veio a bordo da internet, que são os jovens. Então, você que aí é da geração millennial, Y, e se acha jovem, saiba que geração Z não é você. Geração Z é quem não lembra onde estava, o que fazia e onde estava no 11 de setembro. Se você lembra do 11 de setembro, aquela coisa, mas é replay? Não, é outro avião? Meu Deus, é guerra mundial? O que é? Se você lembra desse dia, não é da geração Z e, portanto, você não é jovem. Quer abraçar a pessoa do lado aí para motivar? Não? Tá? Então, assim, e eu trago... Posso fazer um elogio para vocês? Parabéns por terem ficado até o final do evento. Vocês vão ver uma coisa diferente hoje aqui, tá? E não ficaram só para fazer aquele RP. Está bom, muito bem, estava no evento. É assim que se faz. Tem que ficar até o fim do evento. Parabéns. Então, a palestra é sobre mudança. E eu gosto de ilustrar como nós fomos criados com a cabeça do século XX, com um jeitão de ser, pensar e agir do século XX. E agora nós vamos viver para sempre no século XXI, e alguns de nós aqui, tem umas 3 ou 4 pessoas aqui que pode ser que vivam um pedaço no século 22. Então eu gosto só para... Eu visualmente já sei com quem eu estou lidando aqui, mas eu gostaria que levantasse a mão quem tem menos de 20 anos de idade cronológica, que não é o ser projetado do Freud, a idade que a pessoa gostaria de ter, tá? Quem tem menos de 20 anos de idade cronológica, tá?
Que inveja, cara. Que inveja. Levanta a mão com orgulho e humilha eles, tá? Que inveja. Quem tem entre 20 e 25 anos de idade cronológica? Quem tem entre 25 e 30? Tá, acabaram-se as perguntas. Então, olha só. Eu não sou uma pessoa deselegante, eu sou de tradicional família gaúcha, eu sou uma pessoa muito educada, eu jamais farei isso com vocês, mas dá aquele ufa de alívio, né? Porque a pessoa já estava repensando ter ficado até a última palestra. Bom, como é que era o século XX? Agora eu vou precisar que vocês olhem aqui para mim. Olha aqui, ó. Olha aqui. O século XX tinha uma estrutura, um jeitão, eu gosto de falar a palavra agenda vertical. No século XX, tudo vinha de cima, ó, aqui, ó. Tudo vinha de cima para baixo. Dentro de casa, no ambiente estudantil escolar e no ambiente profissional. Do século XX, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Atenção, nós fomos criados assim. E a autoridade estava constituída. E muitas vezes, olha aqui para mim, a autoridade era exercida por temor. Muitas vezes a gente temia a autoridade pelo simples fato de onde ela estava colocada, ok? E no século XX, olha aqui para mim, quem não está olhando, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então no século XX, olha aqui, ó, a gente se diferenciava por idade. Tem mais uma coisa que é importante entender do século XX, que a gente comia pela mão dos mais velhos. Esse era um termo muito antigo que a gente falava lá nos anos 70. Olha aqui, ó. As nossas fontes de informação, conhecimento e sabedoria eram invariavelmente, 100% mais velhas. Então a gente aprendia com os mais velhos, dentro de casa, na escola, no ambiente profissional. E aí vem a internet. A internet já está entre nós há 27, 28 anos. Para valer, há 22, 23 anos. Quem aqui já viu aqueles filmes tipo Matrix ou Minority Report, que é futuro mais próximo aqui? Nesses filmes, que não é ficção científica de 2400, 2500. Esses filmes de 2040, assim, atenção, hein? 2040 está mais próximo de hoje do que o 11 de setembro, tá? Nesses filmes, olha aqui, ó, olha aqui para mim, o cara faz assim, ó, Tibloft, ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. Filmes dos anos 40 deste século. Pois a internet é um grande Tibloft. Por quê? Atenção, a internet traz um outro jeito de estruturar a sociedade, que é horizontal. Não mais vertical, porque a transmissão do conhecimento vinha de cima para baixo, até a internet. E a internet, ó, traz, preciso que vocês olhem para mim nesse momento, infinitas novas fontes de informação e invariavelmente muito mais interessantes, atenção, do que aqueles velhos que a gente aprendia. E aí começa a mudar a estrutura de forças dentro de casa, no ambiente profissional e no ambiente estudantil escolar. Por quê? Porque pessoas passam a ter acesso a infinitas novas fontes de informação. E atenção, lá no século XX, ó, olha aqui, no século XX as fontes eram poucas, conhecidas por todos e, portanto, controláveis. A internet traz incontroláveis novas fontes de informação, olha aqui, desconhecidas do pessoal lá mais velho. Quem aqui na virada do milênio não se lembra de internet depois da meia-noite? Aquele som entrando naquelas salas de chat, fazendo horrores, vendo coisas incríveis. E atenção, fontes desconhecidas, muito mais legais do que aquelas dos velhos que não sonhavam o que tinha aqui na internet. Vocês estão enxergando essa mudança de mundo? Só que é o seguinte, a maioria, ó, quase 100% das pessoas aqui viu isso acontecer. E o pessoal que veio ao mundo, como só tem um aqui, mas só tem um aqui, que eu queria ser ele, pô. Esse pessoal vem ao mundo com uma nova estrutura de sociedade,
e principalmente com uma nova agenda. Eu falei, né? Século XX tinha uma estrutura, um jeitão, uma agenda vertical. A estrutura do século XXI é horizontal. E o que tem na agenda do século XXI? Sustentabilidade, inclusão, diversidade, colaboração, cooperação. É uma outra agenda. Só que nós, que fomos criados no século XX, cuja forma mental foi, né, formatada lá no século XX, a gente consegue saber como é que era o mundo e agora como é que a gente tem que se adaptar a outro tipo de mundo. E olha aqui para mim agora, nesse momento. E esse pessoal que veio ao mundo só assim, eles não sonham como é que a gente vivia antes. Eu sou um pesquisador, eu vim correndo, porque me disseram, é você agora, não sei se leram o meu currículo, mas assim, eu fui publicitário muitos anos, tá? Eu sou da época de ouro lá da publicidade, trabalhei com aquelas feras. Sabe o Marcelo do Real Madrid? Sabe o Marcelo do Real Madrid? Jogou com o Cristiano Ronaldo, jogou contra o Messi, eu era o Marcelo, tá? Lembra do pipoca com Guaraná, pizza com Guaraná? Pois é, eu tava lá. Lembra do tesourinho do Mickey e da Minnie? Eu tenho, você não tem? Lembra disso aí? Foi eu que fiz aqui, tá? E aí, eu sempre fui um pesquisador inveterado, porque eu sempre fui professor, eu sempre gostei de estudar, eu sempre pesquisei comportamento. E eu comecei a pesquisar a geração Z desde que ela nasceu. Por quê? Porque eu senti que tinha um outro tipo de gente vindo ao mundo. E na época, quando surgiu a geração Z, os millennials, ou seja, a geração Y, eram os jovens de então. E eu dizia para os millennials, vocês fizeram uma grande sacanagem com a minha geração. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, quem é mais jovem, mas quem é mais velho vai lembrar. Existia no Brasil a reserva de mercado para informática. Ou seja, só grandes empresas e órgãos governamentais podiam ter acesso a computador, aqueles grandões, mainframes e coisas. Já existia há mais de 10, 15 anos computador pessoal e ninguém no Brasil podia ter um computador pessoal. Até que foi o Collor, até que fez, né, abriu para importação e acabou com a reserva de mercado. E eu fui tocar num computador pela primeira vez com 31 anos. Poxa, 31 anos e aprender uma nova linguagem, uma sacanagem, né? O cara aprendeu uma nova língua depois dos 31. Eu tive a sorte de estudar numa escola que não era para rico, mas era a minha infância foi médio carioca, médio gaúcha. Minha escola lá no Rio, a gente aprendia inglês e francês desde pequenininho. Então chegou aos 12 anos, eu falava inglês e francês fluentemente. Vai aprender francês depois dos 30 anos de idade. Eu dizia isso na virada do milênio, para os millennials, que eram os jovens de então, meus alunos, eles achavam graça e eu dizia, vocês nos envelheceram muito rapidamente com a questão do digital. Mas eu comecei a estudar a geração Z bem nessa época. E estava surgindo ao mundo gente que já tinha vindo ao mundo com a internet aí, porque os millennials viram a internet entrar. E eu dizia, tá chata a palestra? Tá. E aí eu dizia, a geração Z vai envelhecer vocês ainda mais rapidamente do que a minha. Eu dizia isso em 2001, 2002, 2003. E aí, não sei se vocês se lembram, lá por outubro do ano passado, teve a polêmica do cringe. Vocês se lembram do cringe? Sabe o que quer dizer cringe? Cringe em inglês quer dizer vergonha alheia. Cringe é o jeito que a geração Z chama os millennials que se acham jovens. Porque os millennials fazem, por exemplo, na hora de fazer coraçãozinho, faz assim, né? Isso é coisa de velho. Não é assim que se faz. É assim, ó. Estão vendo o coraçãozinho que tem aqui? Quando você, ai, que amor, isso é coisa de velho, cringe. Quer ver outra coisa cringe que os millennials fazem e se acham jovens? Escreve as coisas e bota um monte de emoji. Isso é coisa de velho. Mas que a geração Z do TikTok vai se falar assim? Claro que não. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês? Estou tentando deixar um pouco mais leve o final de tarde de vocês, porque a palestra... Tudo certo? Porque a palestra... Sabe o que é? Eu sou professor. Quando a pessoa entra e vem sentar na frente, as pessoas ficam assim, ó. Enquanto a pessoa não... E eu sou professor de comunicação, então vamos prestar atenção. Não é motivacional a palestra, porque nós não estamos preparados para isso tudo. E está aumentando a velocidade. E não sei se vocês sentem, vocês não sentiram que a pandemia acelerou as coisas?
Vocês já notaram como é que a gente está em relação a prazos, tempo de resposta, tempo de entrega? Vocês já notaram no plano pessoal como a gente está mais ansioso para tudo? Meio que deram uma acelerada nas coisas, só que a geração Z tem essa velocidade. E eu acho engraçado, inclusive, que eles falam um pouco diferente da gente, e eu já cansei de ter amigos meus dizendo assim, eu não consigo entender essa meninada. Parece que eles dizem umas coisas, parece que eles são de outra galáxia. E eu digo, não, eles são dessa galáxia. Sabe quem não é dessa galáxia? É nós que não somos dessa. Quer abraçar a pessoa do lado aí, mano? Vou te ajudar, cara. Eu vou te ajudar, tá? Até o final da palestra eu te ajudo bastante, tá? As palestras que tem mais gente da geração Z, no final vem o cara e o pai, o cara e a mãe. A mãe vem sorrindo, mas o cara vem com um sorriso de canto. Pô, esse cara me ajudou falando essas coisas. Por quê? Porque nós vamos ter que acelerar a mudança. E aqui, lembra que eu falei? Século XX vertical, século XXI horizontal. Atenção, lembra que eu falei? No século XX, jovem era jovem, velho era velho, a gente se diferenciava por idade. Atenção, no século XXI tem jovem jovem, jovem velho. Vocês não conhecem jovem velho? É triste jovem velho. Velho velho e velho jovem. Quem aqui conhece jovem velho? É horrível o jovem velho. Sabe por quê? Porque ele vai viver muito. E às vezes eu olho assim, um cara de 30 anos, eu dou aula assim, né? E eu tô falando um troço assim, mas eu tenho doutorado, né? Então presta atenção, tá? Isso é maldade, tá? Isso é maldade. Mas assim, o cara tá assim, e eu digo, meu Deus, aqui dentro da cabeça, esse cara de 30 anos, ele é mais velho do que eu. Porque eu tô tentando entender as mudanças, mas ele tá querendo voltar pro passado com 30 anos. Só que ele vai morrer com 110. E já é chato agora. Quem vai aguentar esta mala mais 80 anos? Você sabe por que a gente aguentava os velhos do século XX? Porque eles não duravam. Eles morriam cedo. Tinha um tio insuportável na família, que a gente torcia que o tio não fosse no encontro de família, aí o tio começava a falar, a gente tinha que ouvir, a gente queria sair, a mãe disse, fica, ouvir o tio, mas ele é chato, fica, e a gente tinha que ficar, né? Esse tio morria logo. Então ele podia ser chato, que eles não duravam. E a gente vai ser de outro tipo de gente, porque nós seremos expostos a um volume de mudanças, a uma complexidade de mudanças, e principalmente a uma velocidade de mudanças para os quais não fomos preparados. Quer abraçar a pessoa do lado? E aí eu comecei a ver no início do século, eu estou precisando de uma garrafinha de água, se tiver uma pessoa bondosa para me conseguir, aí eu deixo tu andar para na frente. Eu sei. E aí é o seguinte, no início do século, eu comecei a ver que o comportamento das crianças era muito diferente das crianças do passado. E aí eu me transpus lá para minha infância e comecei a enxergar, cenas da minha infância, e veio a questão das refeições em família. Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. Aí eu fiz filho em 2002, em 2004, e eu me vejo adulto, no século XXI, com crianças, filhos pequenos, e o melhor bife passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. E aí eu comecei a dizer, puxa, me consegue várias. E aí eu comecei a dizer, puxa, eu nunca comi o melhor bife. O mundo mudou bem na minha vez. E eu falo isso há 20 anos, pessoal. Porque quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos, que eram chatos e rabugentos. Eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Tibloft, numa outra dimensão, que é o século XXI. Agora que eu estou ficando velho, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. Quando eu comecei a trabalhar,
Eu era estagiário da maior agência de publicidade do Brasil, sede em Porto Alegre, MPM Propaganda. 200 funcionários, 10 diretores, um dono. Subiam por um elevador privativo. 2 diretores, eu nunca tinha visto o rosto deles, porque eles se encastelavam numa sala gigantesca, com uma secretária rosnando na frente. Às vezes o cara era legal, mas como a secretária rosnava, a gente achava que o cara rosnava. E eu sempre fui curioso. E toda vez, olha aqui, que tinha uma frestinha assim, na porta de um diretor, como eu estava, ó, na base da pirâmide, eu não imaginava o que fazia um diretor, início dos anos 80, 1979, 80, quando eu comecei a trabalhar. Então, toda vez que tinha uma frestinha assim, ó, na sala do diretor, eu botava o olho para ver o que faz um diretor. Toda vez que eu botava Toda vez que eu botava o olho para ver o que tinha na sala do diretor, eu via a seguinte cena, ó, um velho assim. E entrava a secretária no meio da tarde com uma pilha de documentos e alguns cheques para ele assinar. E eu vendo aquela cena maravilhosa, aquele vidão, eu jurei para mim, aqui ó, na base da pirâmide, eu jurei para mim, eu vou chegar lá. E a minha vida inteira, eu fui trabalhando muito, estudando muito, e o mundo mudando. E eu fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, trabalhando feito um cão, dando aula à noite, dando aula no fim de semana, e o mundo mudando. E eu tentando entender as mudanças, me aperfeiçoando, me atualizando, trabalhando feito um cavalo, e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez de ser diretor de uma das mais badaladas agências de publicidade do Brasil, no auge da publicidade, me deram, pessoal, como sala do diretor, um cubículo envidraçado deste tamanho, sem cortinas, sem privacidade alguma. A secretária que eu tinha era eletrônica do ramal fixo, todos os meus funcionários trabalhando sem paredes, eu não tinha privacidade para tirar algo do nariz. E eu disse assim, eu não comi melhor bife, e bem quando chegou na minha vez, hoje dono, diretora, diretor, presidente e gerente trabalham mais que peão. Não é motivacional a palestra? Quer abraçar a pessoa do lado, hein? Sabe quando é que mudou isso tudo, velho? Então, hashtag tamo junto, tá? Só que aí, quando eu falava isso, antes da pandemia, eu via assim, públicos mesclados, diferentes gerações juntas, eu via que o pessoal mais jovem, de 36, 37 para baixo, achava engraçado que o pessoal de 37, 38 para cima, fazia assim, né? Que, pô, bem na minha vez. Esse pessoal tá com 40 agora, né? E aí, vem a pandemia, e a pandemia faz assim na gente, ó. Pá! E a pandemia tirou a capacidade da gente prever o que vai acontecer no próximo mês, no próximo semestre e no próximo ano. Então, olha só, o livro estou escrevendo já tem nome. Agora não é mais o mundo só que mudou bem na minha vez, é o futuro que mudou bem na minha vez. Como eu sei já fazer palestra para Instagram, essa é das boas fotos para o Instagram. Então, vi uma palestra legal, então eu vou ficar aqui do lado, fingir que eu estou falando, tá? E vocês tiram a foto e postam. Tá? E fazer uma cara assim. Quando vocês virem no meu Instagram, isso aí vocês lembram que foi a hora posada, tá? Mas é que tem mais 2 fotos que é legal, frases inteligentes. Vamos botar, tá um troço bacana. Então, assim, é sobre isso que eu vim falar para vocês. E como a gente está com dificuldade para algumas coisas. E tem um detalhe, não tem slide aqui, vou só falar. A transformação digital, tão necessária, e que já começou há tanto tempo, mas que a gente vem adiando, a transformação digital de pessoas físicas e jurídicas, antes da pandemia, estava meio que andando de lado, não estava? Isso aí eu não sei bem, mas isso aí eu já sei. Às vezes, assim, numa diretoria tinha, em geral, as mulheres, né? Mais evoluída digitalmente, um diretor puxando mais para trás, não precisa botar isso. Às vezes, dentro de casa, em geral também, a mulher mais internauta e o cara mais, assim, vendo TV no sofá com uma clava, né? Uma clava, Neandertal,
e uma cerveja, né? Então, assim, só que a pandemia veio e pá, nos colocou em reuniões online. Esse aqui não é o primeiro evento presencial de vocês, depois de um tempão, né? A pandemia nos fez comprar por e-commerce, participar de internet banking ao natural, né? Gente que não tinha nem cartão passou a gerir tudo pelo aplicativo do banco, e a gente passou também a comprar comida, fazer o diabo. Então eu costumo dizer que a nossa transformação digital foi acelerada pela Covid, e eu gosto de chamar a transformação digital provocada pela Covid de transformação Covid-digital, que a Covid é que nos deu essa acelerada. Se tem algum legado que a Covid pode ter dado, talvez seja só esse, tá? Porque a Covid é um horror e ela ainda não acabou, tá? Mas assim, nós vamos ter que lidar com as chagas, com as cicatrizes e com as sequelas da pandemia. Não vou falar sobre isso na palestra, tá? Eu tenho uma outra palestra que fala sobre isso, que é para eventos mais palpitantes, que se chama Metaverso e Mad Max, que nós temos o Metaverso. Ou vocês têm alguma dúvida que em menos de 2 anos vocês vão fazer uma reunião dessas do Metaverso? Quem aqui acha que não vai ter um evento desse no Metaverso daqui 2 anos? Que é quando eu virei palestrar de novo. E os eventos são assim, palestra num evento, aí o que a gente vai chamar? Ah não, dado não, que já foi ano passado. Aí pula, eu volto no outro. Então daqui 2 anos, tá? Quando eu voltar, eu tenho certeza que vocês vão ter um avatar dentro do metaverso. Alguns vão estar assistindo de algum lugar remoto, outros daqui, e alguns já vão estar com os óculos assistindo a palestra de metaverso. Quer apostar? Ou você acha que vai demorar para essa coisa vir, como demorou de videocassete para DVD? Ou de fita cassete, aquela que a gente girava para rebobinar com a caneta Bic, tá? Vocês acham que vai demorar como demorou para todo mundo ter DVD? Não, vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. E aí a gente ainda diz, né, esse negócio aí de metaverso, isso não é para mim. É sim, sabe por quê? Olha aqui o novo slide. Somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. Por quê? Porque nós vamos estar vivos, inteiros e produzindo com 100 anos de idade. Opa! 100 anos de idade? Claro, você pensa, quando eu digo 100 anos de idade, você pensa numa pessoa que hoje tem 100 anos de idade, a avó, por exemplo, ou a tia-avó, que está com 101, mas coitada, está bem surradinha, né? Ah, o vô foi até 99, mas assim, já estava fora do ar há 10 anos. Atenção, vocês conseguem enxergar, deixa eu ver se eu pego. Conseguem enxergar um ponto lá? Estão vendo um ponto lá em cima lá? Estão vendo aquele ponto lá? Estão vendo lá? Em cima do troço ali, estão vendo ali? Lá é o futuro, tá? Nós vamos chegar lá no futuro, nós vamos chegar lá no século XX, lá nos 100 anos de idade. Quem é que faz academia, crossfit, pilates, yoga, musculação? Quem é que faz essas coisas aí? Tá baixo o índice, hein? Tem que aumentar esse índice. Nesses lugares não tem pessoas com mais de 70 anos que estão inteiraças, que dá vontade de ser elas, nem com 70, dá vontade de ser hoje que estão melhores que a gente, não tem? Pois olha lá, nós vamos chegar lá com 100 anos inteiraços, como essas pessoas de hoje que tem mais de 70 que se cuida da academia. Quem vai estar surradinho lá é quem chegar a 125, 130 anos. E tem 2 ou 3 pessoas aqui da plateia que vão chegar a 130 anos. Ele é certo que vai chegar a 130 anos, tá? Que inveja. Porque eu falo isso por quê? Porque eu tenho um filho de 18 e um filho de 20. E eles ainda não esboçaram o menor constrangimento de ainda não ter iniciado um processo de começar a cogitar da mais remota possibilidade de um dia sair da casa dos pais. E como eu demorei para fazer filho, porque eu casei com 40, fiz filho com 41, eu tenho 60, como eu demorei para fazer filho, os meus amigos todos têm filhos na faixa de 35, 40 anos. Tá? E alguns sustentam os filhos. E eu digo, calma, velho. Eu estudo gerações. Ele ainda está na adolescência. E o cara diz, como adolescência? Na idade dele eu já era casado, tinha 2 filhos. Calma. Eu nasci em 61.
Quando eu fiz 21 anos de idade, 21, aquela maioridade total, né, que pode viajar para o exterior sem licença do pai, né? Quando eu fiz 21, em 1982, sabe qual era a expectativa média de vida em 82? 63 anos. Ou seja, quando eu completei 21, eu já tinha percorrido 1/3 da minha vida. E, portanto, acabou a juventude, acabou a festa, vira adulto, arranja um emprego e alguém para casar. Era assim a cobrança social. Em 1982, uma pessoa que já tinha completado 1/3 de sua vida. Aquela meia dúzia de gato pingado aqui que levantou a mão, que eu perguntei quem tem entre 25 e 30, essas pessoas vão durar 120 anos, 110, 120 anos. Elas não estão nem 1/4 da sua existência completada. Ou seja, a adolescência deles é um pouco depois dos 40. Quem tem filho, filha, com menos de 5 anos de idade aqui? Esses vão morrer com 150. Faz a conta pela regra de 3 e vai dar que a adolescência deles vai ser até os 50. Aos 48, a princesinha vai dizer: acho que eu vou para a Austrália com intercâmbio. E você aqui? Quer abraçar aí? Motivar? Vocês estão entendendo que a gente não... Nós somos inéditos por isso, pô. Nós vamos ser expostos a tanta coisa. E tem mais, hein? Atenção, atenção. Era muito fácil ser adulto, meia-idade e velho no século XX. Bastava, diante de uma mudança muito cabeluda, fazer assim, ó. Blá, 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 blá. Era muito fácil. Era assim. Quando entrou o computador nas repartições, eu me lembro que um monte de gente que faltava 5 anos para se aposentar não tocou no computador. Não, para quê? Vamos me aposentar? Tinham que botar um estagiário para digitar a pessoa. Eu só bato a máquina. Eu vi isso. E as questões de gênero, né? Lá, meu avô, que não encarava que a sobrinha dele, que ele criava como filha, era linda, e ele apresentava uns caras para ela, e ela só viajava com a melhor amiga, para cima e para baixo, e ele não queria encarar, blá, 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 blá. Até que eu, com 15 anos de idade, em 1976, cheguei para o meu avô, porque eu era o neto que o velho gostava, e eu gostava do velho, eu conversava com o velho, minhas primas não conversavam, mas no enterro elas choravam no caixão, e como elas gostavam do vô, gostavam, né? Toda família tem essas cenas, né? Eu cheguei para o meu avô com 15 anos de idade, o velho tinha 81, 82, e disse: vô, em 76, eu disse: vô, para de apresentar homem para tia. Ela não gosta de homem. Aquela amiga dela, que ela viaja para cima e para baixo, já é namorada dela faz 10 anos. Você sabe o que o meu avô fez quando eu disse isso para ele? Blá, 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 blá. E aí o meu avô morreu dali 2 anos e ela saiu do armário. Não era uma barbada ser velho? E não protegiam os velhos? Nos assuntos mais palpitantes? Claro, eles não duravam. Mas nós, questão de gênero, barbada. Nós vamos ser expostos a cada coisa que a gente não sonha. E quem não acredita disso, procure ver o que a decifração do DNA, mais a inteligência artificial, mais os nanorobôs que vão entrar na nossa corrente sanguínea, vão fazer pelo nosso corpo para a gente chegar a 100 anos inteiros. Mesmo os que se detonam um pouco na noite, vão chegar a 100 anos. Eu também acho. Então, nós somos adultos inéditos, e agora aqui, ó, o mais palpitante, tá? Olha aqui. Vocês conseguem enxergar aí atrás os meus 7 dedos? Conseguem aí atrás enxergar? Tá. Então, agora eu vou ficar com 3 dedos. Quando eu comecei a trabalhar em 1979, as estruturas, qualquer estrutura de trabalho, pequena, média ou grande, tinha 3 gerações. Gente de 14 a 30 anos, que eram os jovens, de 30 a 50 eram os adultos, e tinha meia dúzia de gato pingado com mais de 50, que eram os velhos que mandavam no processo, tá? 3 gerações trabalhavam juntos, anos 70, 80 e até metade dos anos 90. Hoje a gente já trabalha com 4,5, 5 gerações juntos, tá? Atenção, até o final da década, olha aqui para mim. Opa,
Eu não posso tapar, né? É que eu não sei fazer. Até o final da década, 7 gerações trabalharão juntas. 7. Atenção. Estão vendo meu dedo mindinho aqui? Não necessariamente a pessoa mais velha das 7 gerações que trabalham juntas será a pessoa que vai comandar essa equipe. Pode ser, olha o meu dedão aqui, pode ser que seja a terceira pessoa mais moça dessas 7 gerações que comande. Porque no século XX, olha aqui, ó, quem é que comandava? O mais velho. Porque a antiguidade é posto. Agora mudou. Tá? Então, assim, era assim, ficou assim. Então, a gente tem que entender isso, que não vai mais ter injustiça. E não é questão de mérito, é questão de época. Por isso que a gente é inédito. E a gente vai ser exposto a mais coisa ainda que a gente nem sonha acontecer. Só que o que a gente tem que fazer? Ir aumentando a capacidade de adaptação. Pessoal, eu já notei que vocês primeiro acharam engraçada a palestra, agora vocês estão ficando mais assim, mais deprimidos ou chateados com o que eu estou falando. Só que eu queria saber o grau de conquista da plateia para botar um exemplo cabeludo aqui no palco, que eu vou contar uma história, não tem palavrão, não é vulgar, mas é de perder o sono. Eu falo isso agora ou no fim da palestra? Claro que agora. Então tá, olha só. Vocês conseguem imaginar um senhorzinho em 1967? 1967 faz 55 anos, 55 anos, tá? Você consegue imaginar uma pessoa em 1967, quando começou o movimento hippie, lá em Londres, na Califórnia? Você consegue imaginar uma pessoa com a minha idade, 60 anos de idade? Era uma pessoa que tecnicamente já estaria morta, porque a expectativa média de vida era 58, mais ou menos 59 anos. Você consegue imaginar um inglesinho, um senhorzinho de 60 anos, de terno e gravata, chapéu coco, aquele chapéu de inglês, indo por culto presbiteriano, anglicano dele, num domingo às 6 da manhã, na King's Road, berço do movimento hippie de Londres, e no sentido contrário ao velhinho, também às 6 da manhã de domingo, ou seja, na virada da balada de sábado, no sentido contrário ao velhinho, de chapéu coco e terno, uma criatura andrógena, translocada, transviada, drogada ou alcoolizada, com uma bata indiana, com os cabelos desgrenhados, aos berros às 6 da manhã de domingo, no sentido contrário do velhinho, gritando, olha aqui, não me satisfaço nem com meninos nem com meninas, I can get no satisfaction. Em 67, em Londres. O que o velhinho, 60 anos, pensou daquela criatura andrógena, escalafobética, que hoje é um cavaleiro da rainha Sir Mick Jagger? Porque ele era assim em 67. O velhinho pensou a mesma coisa que a esmagadora maioria dos homens da minha geração pensam de Pablo Vittar. Eu não estou comparando o Rolling Stones com o Pablo Vittar. Eu estou comparando a reação do velhinho. Só que aquele velhinho podia passar pelaquela criatura e fazer blá, 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 blá. E o velhinho de hoje não pode. Ele tem que entender. Porque é outra época. Mudou a vibe. Sabe vibe? Vibe de vibration, de vibração. A gente não fala, estamos na mesma sintonia, frequência, estamos na mesma vibe. Vocês querem que eu passe essas coisas para vocês? Para não... Por exemplo, isso aqui é legal saber, tá? Ah, estamos na mesma vibe, na frequência, sintonia. Quer ver uma outra coisa? Olha aqui, ó. Para de fazer assim, ó, uhul. Isso é muito antigo, isso tem 40 anos, cara. Os jovens há 40 anos fazem isso. Outra coisa típica de mulher, chegar numa turma assim, e aí, galerinha? Que galerinha? Os homens dizem turma, tá? Então, pessoal, tem mais uma coisa que mudou, que é a relação planeta-satélite. Pais e responsáveis eram os planetas dentro de casa, professoras e professores eram os planetas na sala de aula, né? Os nossos chefes, né? Eram os planetas, diretores, diretoras eram os planetas, né? Do nosso ambiente de trabalho. E até na relação de compra e venda, o vendedor era planeta. Sabe por quê? Porque não tinha internet. Então quem comprava, muitas vezes não sabia nada a respeito do que ia comprar. Só aquela pessoa que vendia que sabia o que estava ali para vender.
Quando eu comprei meu primeiro salário, eu dei uma batedeira de presente para minha avó. Eu cheguei numa loja de eletrodomésticos, tradicional, início dos anos 80, cheguei para a vendedora e disse: moça, eu preciso comprar uma batedeira. Ela olhou para mim e disse assim, ó: leva essa aqui, moço, que essa tem muita saída. Olha que capacitação técnica, que preparo para a venda dela. Sabe por que ela disse só isso e eu comprei? Porque ela era o planeta e eu era o satélite. Eu gravitava em torno do conhecimento dela, porque o conhecimento vinha, né? A gente estava numa outra posição. Aí, quando eu entendi que a internet era um grande T-Bloft, que eram infinitas novas fontes de informação, completamente diferentes. Beleza. Beleza. Deixa comigo aqui. Pronto. Tá, beleza. Agora salvou o mundo. Você se lembra onde é que eu estava? Porque eu tenho déficit de atenção. Não sei como é que eu cheguei até aqui. Você se lembra o que eu estava falando? Do planeta? Da batedeira eu já falei. Tá. O T-Bloft. A internet fez um T-Bloft de infinitas novas fontes de informação, muito mais interessantes. E aí, o que aconteceu? Quando eu saquei isso, há uns 15 anos eu comecei a dizer: nossa experiência não serve mais para nada. Alguns plateias fazem assim. Eu digo: calma, vírgula. Desde que a nossa transmissão de conhecimento, informação e até sabedoria seja legal, seja de uma forma interessante, seja tão ou mais interessante que as infinitas novas fontes de informação que surgiram. Eu falo isso há 15 anos. Lá por uns 7, 8 anos mais ou menos, uma amiga minha, até mais moça do que eu, cujo filho de 18 anos e a namorada de 17 engravidaram, e a menina foi morar com a minha amiga, ou seja, a nora foi morar com a sogra. Quando ela volta do hospital com o bebê, na primeira vez que ela vai trocar a fralda do bebê, morando na casa da sogra, minha amiga, né, a minha amiga bate na porta, para se oferecer para ajudar a menina a trocar a primeira fralda. E ela bate na porta e diz: quer ajuda? E ela vê a seguinte cena: a nora, né, jovem mãe, fralda, o bebê e um celular em pé aqui assim. E ela diz: você quer ajuda? E a menina educadamente diz assim: não, obrigado, eu já aprendi aqui no YouTube. Infinitas novas fontes de informação, em geral mais divertidas, descoladas e legais, que vão mais direto ao ponto. E agora, com a possibilidade de aumentar a velocidade, você pode uma velocidade 1,5, 2. Vocês entenderam o que eu estou falando? As pessoas estão ficando loucas, cara. Porque elas não prestam mais atenção. A gente dá detalhes num áudio de WhatsApp e elas botam a velocidade 2, cara. É possível decorar. E mais uma coisa, eu já falei do coraçãozinho, já falei do uhul, já falei da turma, do galerinha. E para de falar zap. Não tem som de Z nessa palavra. É de WhatsApp. O certo é WhatsApp, porque é um app, um aplicativo. E é uma corruptela, sei lá, corruptela não é um termo, mas assim, é uma jogada de palavras, porque WhatsApp, com U, em inglês é, e aí, qual é a boa? Né? E o WhatsApp é um jogo de palavras, é o aplicativo que diz qual é. Né? WhatsApp. Então, tem som de S, não tem Z. Então, não é zap. Não é zap, que é o pior de todos, é o zap. Que é uma intimidade que o bicho não dá pra gente. E o WhatsApp é uma tentativa, mas é o WhatsApp. Então, apelido de Whats, você tem um grupo de Whats com os amigos. Tá? Posso continuar? O que é isso que eu falei do planeta satélite? É a fonte da informação. Se a gente continua sendo, de alguma forma, fonte da informação para alguém, a gente está no jogo. Mas tem um monte de gente que é um poço de sabedoria, uma Barça de conhecimento. Barça foi para poucos aqui. Alguns sacaram que é Barça, outros não, que é Barça, tá? Então, assim, não adianta mais a gente ter conhecimento se não é mais legal ouvir da gente.
E isso, vou repetir, não está mais relacionado à idade, está relacionado à mentalidade. Porque a gente se diferenciava por idade. Quando o velho era velho, o jovem era jovem. Agora com velho, 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 jovem, 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 velho, a gente se diferencia por mentalidade. Vocês viram que eu falei de jovem velho, né? Mas eu não falei de velho jovem. Atenção, velho jovem não é aquele velho que quando está um grupo de jovens numa sala, numa reunião de família, e um grupo de velhos, não é mulher que faz isso, em geral é homem, o cara sai dali e entra na sala dos jovens assim, eu sou jovem há mais tempo, eu sou jovem e experiente. Isso não é um velho jovem. Velho jovem é quem não depende digitalmente de ninguém. Eu faço um esforço sobre-humano, mas eu não peço ajuda para aqueles guri. Não peço, porque quando eu peço ajuda digital para eles, acaba o que restava de respeito, amor e admiração que eles tinham por mim. Então eu não peço ajuda. Eu fuço até a morte, mas eu não peço ajuda. Às vezes eu resolvo, te disse, às vezes eu resolvo o troço e eu não anotei, eu digo, putz, não anotei, tá? Porque às vezes resolve, tá? E tem uma história, presta atenção aqui, tem uma história. Meu filho está com 20 e 18. Quando eles tinham 14 e 12, eles estavam jogando, obviamente. Ah, tem mais uma. Não se fala videogame. É game. Para que videogame? É game. O jogo. Pode falar jogo, tá? Os meninos estavam jogando e eu fucei, não consegui. Fui para o Google, nem na segunda página do Google. Você sabe que a gente tem que ir até a segunda página. Porque tem tanto patrocinado agora que às vezes a solução não está na primeira página do Google, está na segunda. Né? Fica a dica. Tá? E no YouTube eu também não consegui, porque no YouTube tem. Se você botar no YouTube qualquer coisa, como eu faço, tal coisa, tem um vídeo. Às vezes de uma menina húngara em espanhol, com legenda em espanhol, mas tem. Tá? E eu não consegui, nem fuçando, nem no Google, segunda página, nem no YouTube. Aí eu cheguei para aqueles dois caras ali, um de 14 e um de 12, e disse assim, por favor, me ajudem, eu estou com dificuldade de resolver essa tal coisa. Olha aqui para mim, o que eles fizeram. E aí eles me dedicaram o tempo que a geração Z dedica para ajudar uma pessoa mais velha, que é entre 2 minutos e meio a 3, tá? É o máximo de tempo que eles dedicam para usar. Para trocar de fase no game, eles ficam 36 horas acordados, sem dormir, sem comer, sem tomar banho. Mas para nos ajudar são 2 minutos e meio a 3. Eles começaram a fuçar, e como eu já tinha fuçado, isso é verdade. Eu disse, eu já fiz isso aqui. Aí um foi para o Google, eu disse, nem na segunda página tem, mas também não foi a terceira. Aí quando ele foi no YouTube, o outro filho foi no YouTube, que tem no celular, tem os videozinhos, eu disse, ó, esse terceiro vídeo é quase que eu quero, mas não dá. E eles deram mais aqueles 2 minutos e meio de esforço, tá? E aí, olha aqui para mim agora, quem está olhando o celular, olha aqui para mim. Eles me entregam o celular e dizem assim, pai, a gente não conseguiu. E aí, velho, ó. Vocês entendem o que aconteceu? Naquele momento mágico, quando eles disseram, a gente também não conseguiu. E eu vou fazer em câmera lenta, não sei se alguém está fotografando ou gravando. Tem fotógrafo, evento, não? Tem, então bota aí a foto. Ali. E aí eu fiz assim, ó. Foi o meu T-Bloft, cara. Que eu digo assim, estamos na mesma vibe, cara, no mesmo nível de conhecimento. Acabou o planeta satélite naquele momento. Entenderam o que é velho jovem? É quem não depende digitalmente. Eu te disse que eu te ajudei, tá? É quem não depende digitalmente de velho, de jovem. Ficou claro que a gente saiu de uma era vertical e está vivendo uma era horizontal? Mais ou menos, porque o século XX ainda viceja entre nós. Tá? É um espetáculo. Eu vou fazer uma maldade agora. Tá? É um espetáculo, uma formação de mesa num evento, né? Fala, tá o apresentador ali, fala, eu não sei como é que você vai fazer, tá? Mas assim, o cara fala, estamos aqui, blá, blá, e aí fala uma autoridade, a autoridade sobe na mesa, né? Blá, blá. E tem uma escala assim de valores, né? De hierarquia. E aí o cara fala uma menos importante antes da mais importante, a mais importante faz assim,
E aí alguém vem correndo para o apresentador. E temos que considerar que estava presente também o deputado. E aí ele faz assim. Eu vou nesses eventos, porque eu palestro nesses eventos. E eu fico sentadinho ali no cantinho. E eu não olho para a mesa, eu olho para a plateia. Quando começa essa papagaiada toda, você sabe o que todo mundo, de todas as gerações, faz? Até terminar esse negócio, sabe por quê? Porque é muito século XX. Isso já acabou, velho. Já acabou. Vocês prometem que vocês não vão ficar chateados comigo? É que assim, vai ser tão discrepante a década é tão violenta em termos de mudança. Quando a gente piscar o olho agora, ó, e acordar em 2030, diz assim, vixe, não estou entendendo mais nada. Que não prestar atenção, dedo no pulso dos acontecimentos, dedo no pulso da vida, do mercado, das coisas, das pessoas, que não ficar atento, daqui 3 anos, o trem não pega mais o trem. Eu adoro falar isso, eu vou palestrar em Minas sexta-feira. É perfeita essa frase, não pega literalmente mais o trem. Por quê? Porque a gente está deixando para trás algumas coisas, se apegando ao século XX, só que o século XX está indo embora. E atenção, hein? O século XX ia demorar mais para sair de cena, mas a pandemia acelerou. Tá? Então, que horas são? Só para saber quanto tempo eu tenho mais. Eu entrei sem ver o horário. Eu já estou falando a meia hora, 40 minutos ou 25 minutos? 46? Putz, gostei da precisão, cara. Putz, que... Então eu tenho mais de 15 a 20, 25... Tenho? Tem, tá. É que você está gostando da palestra, tem uns que não estão gostando, entendeu? Quanto tempo? Tranquilo? Tá. Então, bem-vindos ao nosso tempo. Quando tem uma pessoa com menos de 40 anos que diz assim, bom era no meu tempo, eu digo, meu Deus, está tudo errado. Primeiro que ele está se referindo a uma época errada, porque ele não está se referindo ao seu tempo, ele está se referindo ao seu passado. E uma pessoa com menos de 40 anos já ser saudosista, não se esqueçam, essa pessoa de 40 anos tem no mínimo, 60 anos de vida. Eu fiz 60 em agosto, faço 61 amanhã, tá? E eu decidi, há 1 ano atrás, que eu vou viver mais meio século. Eu vou viver até 110. Por isso que eu me cuido. Cuido. Faço funcional, faço musculação, corro. Hoje corri na Ponta Negra, pode olhar meus stories, estava lá na Ponta Negra. Morro do Careca tem tudo a ver para um post, né? Então, assim, o nosso tempo é um tempo para o qual não fomos preparados. E a gente tem que viver nesse tempo. E eu falo isso para vocês, mas eu falo falando para mim também. Porque eu não posso deixar de pensar, não sei se vocês conseguem enxergar lá, que eu vou sustentar aqueles gurizinhos até a morte, velho. Então eu tenho que ter mercado. Tem que ser interessante as coisas que eu falo. Está lastreado em pesquisa, está lastreado em estudo, não é stand-up. Eu não estou fazendo stand-up, mas eu estou tentando usar uma linguagem que seja compreensível pela maior parte dos públicos. Fale classe social, grau de escolaridade, faixa de renda, faixa etária. Eu tenho que ser o mais contemporâneo possível dentro do meu tempo. Porque o meu tempo, seu tempo, nosso tempo é agora. Eu adoraria ter 20 anos agora, claro que com a minha cabeça, não com a cabeça de 20 anos, né? Mas já que eu não posso ter 20 anos agora, eu vou procurar ter os melhores 60 anos possíveis. E eu não sei se já aconteceu com vocês uma coisa que aconteceu com meu pai, quando ele tinha 65 anos, ele me disse isso, eu nunca mais esqueci. Meu pai faria 90 esse ano. Então, há 35 anos ele me disse... 25 anos. Há 25 anos ele me disse uma coisa. Eu estou com dificuldade de aguentar a maior parte dos meus amigos, porque estão muito velhos. E eu estou fazendo coisa, estou criando coisa, estou produzindo coisa, e eu não estou mais aguentando esses velhos. E eu não esqueço que o pai disse uma vez, não era piada, ele disse assim, eu fui no casamento semana passada, de um filho de um amigo meu, e eu fiquei sentado com 3 casais, éramos 3 casais, e um dos meus amigos eu não via há mais de 15 anos, e a única coisa nova que ele disse para mim foi, descobri um cardiologista ótimo. Isso meu pai me falou, há 25 anos eu não esqueci.
E eu começo a me sentir assim também. E este ano, uma das resoluções de 60 anos que eu fiz, eu demiti um dos meus melhores amigos da condição de melhor amigo. Eu disse para ele, eu quero ver você só de vez em quando. Porque você já está com a vida ganha, já está aposentado, e a pessoa que se aposenta e não faz outra coisa murcha, tá? E é insuportável encontrar você. Porque eu chego cheio de energia, estou a 1000 do Brasil, estou indo a 1000 pelo Brasil mesmo, e você chega deprimido, a gente toma 3 chopps, você sai sorrindo e eu saio derrotado. Você suga toda a minha energia. Então, eu adoro você, mas eu quero encontrar você uma vez por semestre. E este semestre ainda não nos encontramos. Por isso que eu estou cheio de vício aqui. Tá? Essa nossa nova realidade é de mudança, aumentando a velocidade da mudança. Quem é que lembra de física, movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado? Está aumentando também a aceleração da velocidade da mudança. E tem mais uma coisa. Nós estamos aqui, ó, diante... é legal essa foto. Peraí. Manda para mim depois. Consegue meu assim. Olha aqui, ó. Nós estamos diante do maior degrauzão de mudança dos últimos 130 anos, mais ou menos. Desde a eletricidade, não tem uma mudança tão contundente na sociedade. A eletricidade não foi o início da Revolução Industrial. O início da Revolução Industrial foi o vapor, em 1760. A eletricidade, vale a pena ver Tesla versus Edison, documentários dessa época, para ver como o lobby vale mais do que o conhecimento. Tá? Vocês vão entender vendo, tá? Que o Tesla era melhor que o Edison, mas o Edison era o melhor lobista, né? Então ele conseguiu. Né? E assim, foi lá que a sociedade mudou para valer. O salto da Revolução Industrial foi na eletricidade. Vocês conseguem imaginar como é que vai ser o papo dos historiadores de 2300, 2400, que o mundo não vai acabar, tá? A gente quase destrói ele várias vezes, mas não vai acabar, tá? Os caras lá em 2300 vão olhar para trás e vão dizer assim, coitados dos adultos da virada do milênio, porque o mundo mudou bem na vez deles. E eles vão dizer, o equivalente ao vapor para aqueles adultos da virada do milênio, que somos nós, foi a internet. Mas o grande salto dos adultos da virada do milênio, que somos nós, foi a década de 20 do século 21. Foi quando a inteligência artificial e os avanços da medicina pegaram o pessoal que vivia 10 anos e jogou eles para mais 50 de salto. Nós daremos um salto de 50 anos nesta década. Esta década, olha aqui para mim, começou torta. Sabe aquele joguinho de trilha que a gente tira uma carta, ande 3 casas, volte para o início, não sei o quê? A pandemia foi assim, ó, volte 6 casas. Mas não pensa que nós saímos do jogo da evolução. Nós estamos neste momento que nem um carrinho de fricção assim, ó, e já nos largaram. E nós, como sociedade, começamos a voar. Esta década vai ser irreconhecível o início dela quando a gente chegar no final, 2030, nós vamos olhar e vamos dizer assim, caramba. E eu não vou falar de política, mas calma, tá? Porque nós vamos precisar de umas 3 eleições ainda. Então é em 2030 mesmo que nós vamos dar uma amadurecida. Mas agora vamos viver uma fase meio estranha. Normal. Ganhe quem ganhar, teremos maus perdedores. Então vamos ser maduro aí, tá? Teremos maus perdedores quem ganha. Essa nossa época não é somente mais veloz, ela é mais exigente e muito mais complexa. Com a agravante que nós não poderemos fazer blá, blá, blá. E aí em 2005 eu entrei em crise, isso que eu estou falando é porque eu comecei a ver que eu não acompanhava mais todas as técnicas que tinha no meu ambiente de trabalho, nem as ferramentas. E aí eu criei este termo em 2008. Tem uma palestra TED, quem não sabe o que é palestra TED, vale a pena ver, são palestras muito interessantes, palestra de 18 minutos de geriatria. Sabe o que quer dizer isso? Digi de digital, geriatria de velho. Em 2008 eu dizia, no futuro... Lá no futuro, em 2020, tá no vídeo. Seremos todos, querendo ou não, gostando ou não, velhos digitais.
A pandemia não foi uma profecia minha, mas a pandemia sacramentou isso. Nós viramos velhos digitais. Ninguém aqui é mais bobo. A gente pode ser um pouco atrasadinho, mas a gente não fala mais, filha, como é que manda foto pelo Zap mesmo? A gente não faz mais isso. A gente está fazendo outras coisas. Tá? Então, o que é mudar? Resumindo a primeira parte da palestra, que agora eu vou para o final. O que é mudar? Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar. A gente não pode mais fazer, em plena terceira década do século XXI, blá, 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 para uma questão tecnológica, uma questão gerencial, uma questão de mudança de estrutura, uma questão de mudança de sociedade, seja gênero, sustentabilidade, não importa o que for. Nós não temos mais esse direito. Os velhos que nos antecederam tinham. Sabe quando é que mudou isso? Bem na minha vez. E quem aqui fez algum curso lá nos anos 80, 90, de 6 Sigma, 5S, Kanban, Kaizen, tudo coisas que, melhoramento contínuo, é que no século XX a gente tinha a sensação que a gente ia melhorando cada vez mais, pouco a pouco, subindo na profissão, galgando postos, crescendo na vida, não era assim? Só que nós não estamos mais em épocas de evolução. O século XXI é Tibloft, Tibloft e mais Tibloft. São revoluções. Essa é a nossa nova realidade. Tá? E aí, eu preciso agora da tecla mágica. Tá? Então, o mundo está mais ou menos competitivo, pessoal. O que vocês acham? Vocês não querem mais nem participar, né? Eu acabei com o astral de vocês, né? Começou bem o evento e agora está acabando, está todo mundo... Depois de dar as mãos, grita rá. O mundo está mais ou menos competitivo, pessoal. Vocês acham que vai aumentar a competitividade entre as pessoas, as nações? Vai aumentar, cara. Vocês acham que a gente está preparado para isso? Claro que não. Vocês querem ver uma coisa que eu falo para empresas privadas? Eu vou dar só esse exemplo, porque eu acho interessante. Tá? Nós temos clientes, não temos? Nós aqui temos clientes. A sociedade é nosso cliente. Vocês trabalham para a sociedade, tá? Então eu vou pegar a sociedade como cliente, tá? Os clientes de vocês vão ficar mais ou menos exigentes. E vai ser, agora um outro item, equipe interna. Vai ser cada vez mais fácil ou mais difícil manter uma equipe interna unida, comprometida, trabalhando junto por mais tempo? Muito mais difícil. Então, olha só, pegando esses dois itens aqui, para quem a gente presta serviço, que é a sociedade, e a dificuldade de lidar com a equipe interna. Tem alguém de RH aqui? Tem alguém de RH aqui? Bom, a minha irmã é RH, tá? Eu digo para minha irmã, eu quero curtir você pelos últimos 5 anos de sanidade que você vai ter. Porque quando a geração Z chegar a um posto de comando, véio, vão pirar os RH, tá? Porque a geração millennial já chegou no posto de comando e os RH já piraram, os velhos já piraram. Imagina quando a geração Z chegar, tá? E aí, olha só que a gente pode basear para quem a gente serve e a estruturação de equipes internas. Se pegar esses dois itens, a gente pode chegar à conclusão entre nós todos aqui que hoje é o melhor dia do nosso futuro profissional. Daqui só piora, só piora, só piora. Nós vamos chegar aqui. Aqui é 2027, tá? Nós vamos chegar aqui em 2027, vocês estão no futuro, tá? Aqui é 2027. Nós vamos olhar para lá, ó, que é 2022, e vamos dizer, que barbada que era trabalhar em 2022. Naquela época não cuspiam na gente ainda. Porque daqui só piora, cara. E aumenta a velocidade da mudança. E aí o que aconteceu? O século XX é completamente diferente do século XXI. E o que aconteceu nas primeiras 2 décadas desse século? Agora eu preciso que vocês olhem aqui, porque tem acting no palco aqui. Olha aqui. Século XX, tá? Vertical. Se depara com o século XXI horizontal. Diante desta ameaça, o que o século XX faz? Opa, desculpa. Ó, o século XX tenta não deixar o século XXI decolar. O século XXI quer decolar. O século XX diz assim, não. Então,
essa nova agenda horizontal do século XXI provocou o que no século XX? Não vou deixar decolar. E faz, olha aqui para mim, faz 20 anos, as primeiras 2 décadas desse século, que as 2 agendas, as 2 formas de visão, de ver o mundo, as 2 formas de ser, pensar e agir, que são completamente diferentes, estão em choque já faz 2 décadas. Tá? E eu dizia, antes da pandemia, eu sou um apaixonado pela década de 20 do século 20, das Melindrosas, do Foxtrot. Tem uma série que eu recomendo todo mundo ver no Netflix, que é As Telefonistas, tá? Las Chicas del Cable, uma série espanhola, que mostra como aquelas mulheres da década de 20 do século 20 tinham uma agenda horizontal para a época, inclusive de diversidade, tá? É sensacional entender essa coisa, tá? E aí, eu falava nas palestras presenciais antes da pandemia, meu olho brilhava e eu brilhava o olho da plateia, porque eu dizia assim, nós estamos na década de 20 agora, pessoal. Vamos entrar na década de 20 e vai ser tão revolucionária quanto a década de 20 do século 20, sem ter passado por uma guerra. E o que é a pandemia? É uma espécie de guerra. A gente está cheio de sequelas de pós-guerra, nós estamos vivendo um pós-guerra. Os prédios não foram destruídos, mas as coisas foram e as pessoas foram. E aí, olha só, olha aqui para mim, o que a pandemia fez com o século XX, que ficou 20 anos brigando com o século XXI? Atenção, olha aqui para mim, a pandemia tirou o século XX de cima. Então, tudo que tem cara, jeito, cheiro, estrutura e lentidão de resposta e de entrega de século XX ficou velho. Eu tive a sorte de passar 2019 inteiro me preparando para fazer palestras online, sem imaginar que ia ter uma pandemia. Quando pintou a pandemia, estava pronto. Eu só fiz assim, pá! E comecei a dar palestra online. E as pessoas dizem assim, que legal, você se reinventou. Eu digo, não, me adaptei. Porque me reinventar se eu fizesse uma empresa de delivery ou uma corretora de seguros online. Não, eu era palestrante presencial, mudou o cenário, eu me adaptei a palestrante, né? Online. E, portanto, não saí de casa. E na 3ª semana de confinamento, em abril de 2020, eu perdi o cartão de débito dentro de casa. E liguei para o meu gerente, coisa que eu já não fazia mais há 2 anos, porque eu estava internet banking. Eu tenho que ser um velho jovem. Por quê? Porque eu vou sustentar aqueles guri até a morte. Eu liguei para o meu gerente e disse assim, perdi o meu cartão de débito dentro de casa. E o gerente me deu uma resposta mezzo século XX, mezzo século XXI. Ele disse, fique tranquilo, já está cancelado. Pô, velocidade de resposta, de entrega, né, de resposta de século XXI. Presta atenção à continuação da frase do gerente. Em 10 dias úteis, um novo cartão será entregue na sua casa. Eu digo, como é que é? 10 dias úteis, cara? É metade de um mês inteiro. Você está querendo me dizer em abril de 2020 que um pedacinho de plástico com chip dentro vai demorar metade de um mês inteiro para sair da sua agência que fica a 150 metros da minha casa? Em que século vocês entenderam a provocação? E aí, tudo que tem cara, cheiro, jeitão de século XX está velho para nós. E a gente está começando a se incomodar, uns mais, outros menos. Vocês acham que a gente vai estar como em 2025? Se em 3 anos nós vamos dar um salto de 15 a 20 anos de cabeça. Como é que a gente vai estar em 2028? Que a gente vai ter dado uma geração inteira do século XX que durava 25 anos. Era uma geração inteira. Em 7 anos a gente vai saltar 1 ou 2 gerações. Em 2030, como é que vocês acham que a gente vai estar? Não tenho a menor ideia. Tá? Então, por isso que eu gosto de dizer, nós estamos numa época estranha. Esse post é legal, tá? Esse post é legal, tá? Nós estamos na adolescência do futuro. Porque nós não estamos 100% do século XXI e não estamos no século XX. Nós estamos vivendo uma época paradoxal, dúbia, simultânea, que nem um adolescente. O que é um adolescente? É um bicho que tem a voz estranha, o corpo desengonçado, tem espinha na cara, e depois vai ficando uma pessoa interessante. Imagina a Grazi Mazzafera com 13 anos. Devia ser um bucho. O Cauã Raymond, aquele gato, um desengonçado. Depois ficam pessoas interessantes. O que está acontecendo com a sociedade é que nós estamos aqui, ó. Nós estamos em crise, em xeque de agendas, de épocas, de visões de mundo,
simultâneas. Nós somos uns adolescentes. Então, calma, vai demorar umas 3 eleições para a gente amadurecer. A gente precisa passar por isso. Eu olho para meus amigos adolescentes assim, meus amigos não, meus filhos, eu digo assim, isso passa, né? Eu pergunto para eles. Isso assim, quando é que termina isso? Porque vai passar. Mas por enquanto é um saco. Atenção, agora vem a parte pesada do que eu estou falando. Nós também estamos na adolescência do futuro do trabalho. A maneira como trabalhamos é impossível de durar mais 5 anos. Porque daqui a 5 anos, quem veio ou muda a gente ou se muda. Se preparem para uma evasão de concursados jamais assistida. Já começou, mas daqui a 5 anos, a cada 3 que entrarem, 2 saem. Porque não vão aguentar. Os pais vão ficar vibrando, ai, passou no concurso, graças a Deus, está com a vida ganha. E os caras vão largar com 2 anos, no máximo, de trabalhando com a gente do jeito que a gente trabalha, porque o jeito que a gente trabalha é antiquado. Isso serve para Pão de Açúcar, serve para Volkswagen, serve para TJ, serve para todos nós. A gente ainda trabalha olhando para a cara do século XX. Quiçá cruzadas. Tá? Então, não precisa se reinventar. É dedo no pulso dos acontecimentos e todo dia dando uma mudada. E eu tenho uma abstração chamada Instituto Datadado. Não existe Instituto Datadado. É uma brincadeira que eu faço na internet, nas redes sociais, que eu faço previsões, eu acerto um monte de previsões comportamentais já há muito tempo. E a primeira previsão não muito otimista que eu faço é essa aqui. Eu acho que nesta década, o nosso maior problema será dar conta, não da mudança, nem da velocidade da mudança, e sim da aceleração da velocidade da mudança. E eu dava palestras antes da pandemia falando de T-Bloft, falando no plano pessoal, dizendo você, eu, nós temos, mas assim no individual. E eu estou assustado por causa disso aí. Nós vamos ter que ajudar quem está perto da gente a fazer T-Bloft junto. Porque a gente não vai poder ter gente na família, no trabalho, amigos nos puxando para trás. Nós vamos ter que ir para frente. Sendo que nós vamos durar mais décadas ainda. Não é motivacional a palestra? Para terminar, para a gente atender melhor as demandas e os desafios do século XXI, a gente tem que ser bem informado. Eu botei esse quadro aqui por quê? Porque os millennials para baixo são meio fraquinhos de parte de cultura geral e informação recente. Guerra Fria, não sei o que é, Friboi, JBS, né? Odete Reutemann, não sei bem quem foi. Tem uns, Getúlio, não sei se veio antes do Juscelino. Em compensação, os velhos digitalmente são um desastre, velho. Então ninguém de nós aqui está pronto. Todos nós estamos cheios de buraquinho para preencher, tá? Ninguém aqui é bacana, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos todos com uns buracos aí, tá? Porque para atender melhor tem que ser bem informado. Quem se informa se recicla, quem se recicla rejuvenesce, quem rejuvenesce aumenta a longevidade profissional. Eu falo isso como último conteúdo de todas as palestras e eu falo também para mim, para eu não esquecer que eu vou sustentar os meus guri até a morte. E acho que eu vou sustentar eles até a morte deles, que daí eu vou morrer tranquilo, tá? E amanhã, vou terminar a palestra agora, tá? Vocês vão estar assim, no café, ó, com alguém que não estava na palestra. Não? Tira uma foto aí para mim, depois registra aí. E aí a pessoa vai estar assim, vai falar com vocês e vocês vão dizer, hã? E a pessoa diz, eu estou falando com você há horas, o que você tem? Fala, o que houve com você? Você, sei lá, aquele careca falou umas coisas, né? No início parecia um stand-up, mas ele tem doutorado. E aí olha para a filha de 5, 6 anos e diz assim, e essa desgraçada aqui, quantas décadas eu ainda vou sustentar? Por favor, marque os meus contatos aí, tá? Por favor. Principalmente o LinkedIn, porque tem um monte de produtor de conteúdo que tem 1 milhão de seguidores, não produz nada, só produz pose, tá? Eu só tenho 35 mil, me sigam no LinkedIn, por favor, me recomendem se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, não me detratem, tá? Ok? Tiraram a foto? Não terminou? Peraí, terminou.
Eu quero só que registrem, porque se eu boto isso no final, não tira foto. Posso terminar a palestra agora? Ó, fiz com o maior carinho, com o maior amor. Eu adoro vir para cá, adoro. Eu estava com 4 graus ontem. Eu cheguei aqui, tá? Amanhã é meu aniversário, vou passar aniversário em Natal. Vou para Foz do Iguaçu amanhã. Mas assim, eu sou esse monte de coisa aí, mas o que eu mais gosto de ser é fuçador, furungador e observador. Que eu observo um monte de coisa, espero que vocês lamentem, né? Eu lamento pela minha vestimenta, mas eu acho que eu tenho que falar dessas coisas vestido assim, porque eu acho que eu já dou um sinal também. Eu espero que vocês me desculpem o linguajar, que não é polido, mas também não tem palavrão, tá? E muito obrigado mesmo. E outra coisa, eu tiro selfie com quem quiser lá fora, converso com quem quiser, tô pronto aqui para bater papo. Tchau.